O Egito. Quando você ouve esse nome, o que vem à sua mente? Pirâmides milenares, faraós cobertos de ouro, areia infinita sob o sol escaldante? Talvez sim, mas o Egito tem algo além. Algo que poucos veem. Algo que se esconde além das pirâmides. E é esse Egito que você vai conhecer agora. Algo que não está nos livros. Algo que não foi revelado em fotos, nem mostrado nos cartões postais. Um Egito que pulsa sob a superfície, que brilha nas águas cristalinas e respira nas dunas mais silenciosas. Hoje, você não vai apenas assistir a um documentário. Vai embarcar numa jornada imersiva por terras sagradas, moldadas não apenas pelo tempo, mas pelo próprio toque do Criador. Porque aqui, cada pedra tem um mistério, cada vento, um sussurro de eternidade. Dos recifes escondidos no Mar Vermelho, as esculturas naturais forjadas pelo deserto branco, dos vilarejos ancestrais do Nilo, a majestade esquecida de Luxor, você verá o que quase ninguém viu e descobrirá o que muitos nem imaginam que existe. Prepare-se para atravessar templos sagrados, navegar por rios sussurrantes, caminhar por oásis secretos. E quando pensar que já viu tudo, uma nova maravilha surgirá diante dos seus olhos. Este é o Egito que vai além das pirâmides. Um país que guarda segredos escondidos sob o céu mais antigo do mundo. Você está prestes a descobrir os 10 destinos mais incríveis, pouco explorados, que revelam a verdadeira alma desta terra divina. Antes de seguir viagem, confira se já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso garante que você continue recebendo documentários épicos como este, com imagens em 4K e histórias que merecem ser contadas. Agora, respire fundo, porque nossa primeira parada será uma das mais surpreendentes. Um paraíso de areia dourada, águas translúcidas e ilhas que parecem flutuar no tempo. Um lugar onde o mar revela segredos escondidos e o silêncio tem cor azul. Mas o que torna esse lugar tão especial? O que atrai viajantes do mundo inteiro para suas margens? É o que você está prestes a descobrir. Hurghada, o portão para o Mar Vermelho. Ao sul do deserto e ao norte da imensidão azul, repousa uma cidade que mais parece um milagre costurado à beira-mar. Hurghada não foi desenhada pelo acaso. Foi esculpida pelo Criador com tintas de coral, areia dourada e águas que brilham como vidro líquido. Durante décadas, esse refúgio dormiu despercebido. Hoje, desperta como um dos destinos mais cobiçados do Egito moderno. Mas não se trata apenas de turismo. Trata-se de conexão,
com a natureza, com a essência do mar e com a beleza que transcende o olhar. As praias se estendem como véus dourados, bordadas com coqueiros, palmeiras e o silêncio de quem contempla. Aqui o tempo desacelera, o coração desacelera. E é como se a alma respirasse fundo, pela primeira vez em muito tempo. Mas é nas águas que Hurghada revela seu maior segredo. Um mundo submerso, silencioso, colorido, um espetáculo marinho de corais vivos, bailarinos oceânicos e um universo que pulsa abaixo da superfície. As ilhas Giftun parecem flutuar no horizonte. Pequenos paraísos desabitados, com praias brancas como talco e águas translúcidas como cristal derretido. É impossível pisar ali e não sentir algo, como se estivesse em um lugar que não pertence a este mundo. A ilha Mamia é um convite à contemplação. Barcos chegam silenciosos. Visitantes caminham descalços na areia, em busca de paz, beleza e silêncio. O mar aqui tem gosto de liberdade, e o céu tem cheiro de eternidade. A marina de Hurghada é onde a sofisticação encontra o espírito egípcio. Iates modernos ancoram lado a lado com embarcações tradicionais. Lojas, cafés e a vida noturna ecoam risos em línguas do mundo todo. Mas basta virar uma esquina para ouvir apenas o som do vento. Poucos sabem, mas a costa de Hurghada é guardiã de uma das maiores faixas de recifes do planeta. São quilômetros de vida marinha, incluindo mais de 200 espécies de corais e criaturas raras, como o peixe-leão e o majestoso tubarão-martelo. Mergulhar aqui é como flutuar num outro planeta. Os sons se apagam, a luz dança entre bolhas, e o tempo parece se curvar à beleza do desconhecido. E mesmo para quem não mergulha, Hurghada oferece o espetáculo do pôr do sol sobre as águas calmas, com reflexos dourados que se desfazem lentamente no mar. É uma pintura viva, assinada por mãos celestiais. Mas Hurghada não é só beleza, é experiência, é trilha sonora, é cheiro de maresia com gosto de damasco e hortelã. É o tipo de lugar que a alma reconhece antes mesmo do corpo chegar. Talvez por isso tantos voltam, ou talvez porque nunca saem de verdade. Hurghada deixa marcas invisíveis em quem observa, em quem sente, em quem se permite mergulhar, com os olhos e com o coração. E é só o começo, porque agora vamos descobrir uma cidade à beira do Mar Vermelho, onde o luxo encontra a natureza e a fé dança com a vida noturna sob o céu do deserto. Sharm el-Sheikh, o paraíso à beira do Mar Vermelho. Imagine um lugar onde o deserto toca o mar e a areia se curva como se pedisse permissão à água. Esse lugar existe e tem nome: Sharm el-Sheikh, o santuário onde o luxo repousa sobre fundamentos milenares.
Por séculos, essa região foi passagem de peregrinos. Agora é refúgio de viajantes, mas a energia, essa permanece a mesma, intensa, silenciosa, misteriosamente viva. O Mar Vermelho beija suas praias com reverência. A Baía de Naama é o coração que pulsa com leveza. Barcos dançam sob o vento. Palmeiras aplaudem o entardecer. E a areia brilha como ouro pulverizado. E quando o sol se esconde, Sharm desperta. A Praça Sorro se enche de sons, aromas e sorrisos. Fontes iluminadas parecem orquestrar um balé líquido. E o tempo simplesmente observa. Mas para além das luzes e da sofisticação, existe um santuário natural intocado. O Parque Nacional Ras Mohammed. Uma reserva que guarda os segredos do deserto e o milagre da vida marinha. Aqui, formações rochosas desafiam a gravidade. Trilhas de sal e calcário conduzem a mirantes onde o vento conta histórias. E nas profundezas, recifes multicoloridos guardam criaturas que parecem saídas de sonhos. Tartarugas deslizam com majestade. Raias-manta voam sob a luz difusa. Peixes-leão, moreias, barracudas. A biodiversidade é tão rica que parece uma galeria viva do Criador. E cada mergulho, um reencontro com o desconhecido. Mas não é preciso mergulhar para sentir. Basta andar pelas margens, escutar o som do vento entre as rochas, sentir o cheiro do sal nos cabelos e entender que algo aqui é sagrado. O povo caminha devagar. Vendedores oferecem chá de hibisco com gentileza. Crianças correm entre ruínas e palmeiras. E as mesquitas sussurram orações enquanto o dia se despede. É o Sinai vivo, presente. O contraste é profundo. De um lado, o brilho moderno, do outro, a poeira do tempo. Sharm el-Sheikh é um lugar onde o passado e o presente não competem, se complementam em silêncio. À noite, o céu se transforma. Estrelas perfuram a escuridão com clareza quase divina. Algumas delas talvez sejam as mesmas que um dia guiaram profetas por essas trilhas. Esse pensamento arrepia. É por isso que Sharm atrai não só turistas, mas buscadores, gente que procura beleza, gente que procura sentido. E às vezes encontra ambos em uma única respiração. Nos resorts, os sabores do Oriente se misturam com a sofisticação ocidental. Pratos temperados com história, doces banhados em tradição, jantares à beira-mar com música ao fundo e a certeza de estar vivendo um capítulo inesquecível. E o mais impressionante, tudo isso respira à beira de um dos mares mais enigmáticos da Terra.
um mar que abriga não só vida marinha, mas um dos eventos mais impactantes da história bíblica. Estamos diante do mesmo Mar Vermelho, onde, segundo a Bíblia, as águas se abriram, onde Moisés guiou um povo inteiro rumo à liberdade, onde o milagre venceu a lógica e a fé desafiou o impossível. Você já parou para pensar na energia que ainda pulsa nessas águas? Na força invisível que move marés e almas? Talvez não seja apenas o sal que queima a pele, mas a memória do sagrado que habita nesse mar. Agora é hora de ir mais fundo, muito mais fundo, porque vamos mergulhar não só no oceano, mas na história, na fé, na ciência e na maior travessia que esse mar já testemunhou. As profundezas do Mar Vermelho, vida marinha e a travessia bíblica. Há mares que se limitam à paisagem, mas o Mar Vermelho vai além. É uma linha entre mundos, entre o natural e o sagrado, entre o visível e o eterno. Sob suas águas calmas, esconde-se um dos ecossistemas mais espetaculares do planeta. Mais de 1000 espécies de invertebrados, 200 formas diferentes de corais, 30 tipos de tubarões e um segredo guardado nas profundezas. Mergulhar aqui é sair da terra, é flutuar por jardins vivos, onde cada criatura parece dançar ao som de uma música silenciosa. É testemunhar a arquitetura da vida, perfeita, incompreensível, divina. O peixe-leão patrulha seus domínios com elegância venenosa. Tartarugas deslizam como se voassem. Corais respiram em cores que a superfície jamais viu. A cada metro, a natureza se reinventa e surpreende. Mas o Mar Vermelho não é apenas biologia, é também memória. Porque foi aqui, segundo a tradição bíblica, que as águas se dividiram diante de um povo em fuga. E Deus escreveu um milagre na superfície do impossível. Imagine a cena, um povo acuado, o exército ao alcance do grito, e então o mar se parte ao meio, revelando um caminho onde antes havia apenas abismo. Fé transformada em estrada. Essa travessia é mais do que uma passagem física. É símbolo de libertação, de coragem e de confiança absoluta naquilo que os olhos não viam. Porque às vezes é preciso andar sem entender. Cientistas tentam explicar o evento. Geólogos buscam rachaduras. Arqueólogos escavam esperanças. Mas há histórias que não foram feitas para caber em fórmulas. Foram feitas para arrepiar a alma. As águas que hoje abrigam vida já foram palco de salvação. E quando você flutua sobre elas, é impossível não se perguntar: ainda existe fé capaz de mover oceanos? É por isso que o Mar Vermelho toca tantos. Ele conversa com todos os sentidos, na visão, no som abafado das profundezas e no sentimento inexplicável que sobe pela espinha.
quando se contempla o mistério. A ciência nos mostra os dados, a fé os significados. E o mergulhador que visita essas águas leva consigo muito mais do que imagens. Leva perguntas e ecos. Porque às vezes o silêncio do fundo do mar diz mais do que qualquer escritura. É como se o próprio Criador ainda sussurrasse aqui, em cada bolha, em cada onda, em cada ausência de som. E quando o sol atravessa a água, um feixe dourado toca o fundo arenoso como uma bênção. Um lembrete de que há luz, mesmo onde os olhos não alcançam, mesmo onde parece não haver mais chão. O Mar Vermelho é, ao mesmo tempo, abismo e abrigo. Testemunha de uma travessia física, mas também simbólica. Um chamado para sair da escravidão da dúvida e caminhar rumo à confiança no invisível. Mas nossa jornada não termina aqui, porque há um lugar onde o mar dá lugar ao deserto, onde as águas cessam e o silêncio reina absoluto. E mesmo sem vida aparente, há beleza em estado bruto. Seguiremos agora para um local onde não há profundezas, mas há altura. Não há movimento, mas há forma. Um lugar onde as pedras parecem congelar o vento e contar histórias com sua própria anatomia. Deixe o azul para trás, respire fundo. A próxima paisagem não é líquida, é sólida, branca, surreal, e foi moldada pelo tempo e pela mão invisível da criação. Estamos prestes a caminhar por esculturas naturais que não foram feitas por artistas, foram esculpidas por vento, areia e paciência geológica. É o Egito revelando seu lado mais silencioso e impressionante. No próximo capítulo, você conhecerá o Deserto Branco, um lugar tão inóspito, tão surreal, que parece não pertencer a este mundo, mas que revela que até no vazio há propósito. Deserto Branco, esculturas da natureza. Silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que pesa no ar, que invade os ouvidos e acalma os pensamentos. É assim que somos recebidos no Deserto Branco, um lugar onde a paisagem não sussurra. Ela assombra. O chão, inteiramente branco, parece coberto por um manto de neve sólida, mas aqui não há frio, apenas o calor cortante, o vento seco e o tempo que parece parado ou esquecido. As formações rochosas não se parecem com nada do que você já viu. Cogumelos de pedra, torres erodidas, figuras que lembram animais, guardiões, ou monumentos de um povo que nunca existiu, mas que talvez tenha deixado um recado. Estas esculturas não foram moldadas por mãos humanas.
foram esculpidas por milênios de vento e areia. Cada curva, cada rachadura. É a assinatura do Criador em um quadro que ninguém mais poderia pintar. Geologicamente, o deserto branco é feito de giz e calcário, rochas frágeis à erosão, mas fortes o suficiente para desafiar o tempo. Uma galeria ao ar livre, com peças que mudam de cor com o sol e de forma com o vento. É como caminhar por um planeta desconhecido. A cada passo, uma escultura. A cada duna, uma surpresa. A luz do entardecer transforma o branco em dourado e depois em um azul gelado que cobre tudo como um véu. Poucos lugares no mundo transmitem tanta paz e estranheza ao mesmo tempo. Você se sente pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo muito maior, como se estivesse dentro da mente de Deus ou nas bordas da criação. Quem se aventura por aqui costuma acampar sob as estrelas, e o céu do deserto branco não decepciona. É um manto negro cravejado de diamantes silenciosos. A Via Láctea corta o horizonte como uma cicatriz luminosa. Em volta da fogueira, o silêncio vira oração. As chamas dançam, os olhos se perdem, e o tempo simplesmente desaparece. É como se a alma encontrasse o lugar exato para descansar. Aqui não há internet, não há sinal, não há pressa. Só o vento, as estrelas e a areia que canta quando o mundo adormece. É um retorno ao essencial, um abraço do nada, que preenche tudo. E mesmo na vastidão, a vida resiste. Gazelas do deserto, raposas e pequenos roedores adaptados ao inóspito. Cada um milagre ambulante. Uma prova de que, onde há silêncio, há sobrevivência. Para os beduínos que habitam a região, este não é um deserto. É casa, é herança, é território sagrado, protegido por lendas e respeitado por gerações. E quem ousa escutar, ouve histórias sopradas pela areia. Há quem diga que o deserto branco cura, não com remédios, mas com tempo, com espaço, com silêncio. Porque aqui, até o vazio tem propósito e o invisível forma. Não é um lugar para todos. É um destino para quem deseja escutar o que a pressa não permite. Para quem busca não respostas, mas presença. Um lugar onde até a dúvida descansa. E a alma observa. E é exatamente por isso que agora deixamos o deserto para trás e seguimos para um lugar onde a areia encontra a água, onde as tradições dançam com as cores e as margens de um rio escondem segredos milenares. Nossa próxima parada é uma joia do sul, um pedaço do Egito onde o tempo se move mais devagar, os barcos deslizam em silêncio e as ilhas flutuam como memórias. É hora de navegar até Aswan, a joia do sul. Ao sul do Egito, onde o tempo caminha devagar e o Nilo muda de tom com o sol, existe uma cidade que parece ter sido moldada pela própria tranquilidade, Aswan.
um refúgio onde a alma respira, e o silêncio tem som de rio. Aqui não há pressa. Há velas que deslizam sobre as águas, ilhas que flutuam em paz e crianças que correm entre palmeiras, com o olhar cheio de curiosidade e a pele dourada pelo vento do deserto. A luz em Aswan é diferente, mais suave, mais dourada, como se o próprio céu se inclinasse para tocar o rio, e o Nilo, em retribuição, acariciasse as margens com doçura milenar. Em suas águas navegam as tradicionais felucas, embarcações que parecem deslizar sobre um espelho líquido. Ao longe ouvem-se cantos, ao perto sorrisos. É um Egito que não se mostra, ele se revela. A ilha elefantina repousa como um poema no meio do rio. Nela, vilarejos núbios pintados de azul e rosa acolhem quem chega com chá de hibisco, histórias contadas com brilho nos olhos e um senso de hospitalidade que só o Egito conhece. Logo ali está o Jardim Botânico de Aswan, um paraíso verde, em contraste com o dourado do deserto, palmeiras altíssimas, trilhas sombreadas, pássaros que cantam como se narrassem a história da vegetação. Um suspiro fresco em meio ao calor. E no coração dessa região sagrada, ergue-se um dos templos mais impressionantes do Egito, o Templo de Philae, dedicado à deusa Ísis. Esse lugar carrega mais do que colunas e hieróglifos. Ele carrega devoção. Construído em uma ilha, o templo parece flutuar sobre as águas, cercado por lendas, sustentado por fé e preservado com respeito por milênios. Um santuário onde o tempo ajoelha em reverência. Passear por seus corredores é como caminhar entre dois mundos, um onde o divino habita as pedras, e outro onde o olhar do visitante encontra, não respostas, mas reverência. Aswan não precisa de monumentos imponentes para impressionar. Seu maior monumento é a serenidade. É o ritmo de uma cidade que parece orar em silêncio, enquanto acolhe o estrangeiro com doçura e ensina que o essencial não grita. No entardecer, as cores mudam. O dourado vira cobre, o céu vira tela, e o rio se transforma em espelho da eternidade. É um espetáculo diário que ninguém jamais esquece. E é no cair da noite que se entende. Aswan não é apenas uma cidade, é um estado de espírito, um refúgio onde o tempo desacelera e a alma, enfim, respira fundo. Por isso, ao seguir viagem, não se surpreenda se sentir saudade do que ainda está vivendo, porque Aswan tem esse poder, o de tocar devagar e marcar para sempre. E se até aqui navegamos por águas calmas, prepare-se, porque agora vamos subir o curso do maior rio da África. Um rio que não apenas corta o deserto, mas que moldou civilizações, que sustenta, conecta e ainda pulsa.
Vamos acompanhar seu caminho, sentir sua força e descobrir por que o Nilo não é apenas um rio, mas o fio invisível que costura a história do Egito. No próximo capítulo, prepare-se para navegar ao lado de barqueiros ancestrais, observar plantações verdes em pleno deserto e entender por que, desde os tempos mais antigos, o Nilo sempre foi vida. O rio Nilo, a veia pulsante do Egito. Há rios que cortam continentes. O Nilo costura civilizações, com mais de 6.000 quilômetros. Ele nasce na África Central e percorre desertos, oásis e cidades, até desaguar em sabedoria. Aqui no Egito, o Nilo não é apenas um rio, é alimento, é crença, é abrigo, é a veia por onde corre a alma do país, nutrindo, desde os tempos dos faraós, tudo o que vive à sua volta. Às suas margens brotam plantações, palmeiras, vilas coloridas e risos de crianças descalças. Mulheres lavam roupas, homens pescam com redes ancestrais e a vida segue um ritmo que só o rio entende. Navegar pelo Nilo é como voltar no tempo. As felucas, com suas velas brancas, cortam as águas calmas como fantasmas silenciosos. Cada curva do rio revela uma nova cena, uma nova história, uma nova memória. Mesmo nos dias mais quentes, o vento do Nilo sopra com misericórdia, como se soubesse o que carrega, como se entendesse seu papel de sustentar a vida e proteger os sonhos. Foi às suas margens que nasceram templos, impérios e revoluções. O Nilo viu a glória e a queda, viu deuses esculpidos e reis coroados, e ainda hoje segue seu caminho com dignidade. Durante o pôr do sol, o rio se torna espelho. As nuvens se deitam sobre suas águas e o céu parece tocar a terra. É nesse instante que tudo se cala e o mundo respira com ele. Quem observa o Nilo por tempo suficiente começa a entender segredos que não são ditos, são sentidos nos reflexos, no ritmo, no silêncio que diz mais que palavras. Em suas margens, vemos um Egito que não está nos guias turísticos. Um Egito que planta, colhe, canta e crê. Que vive, não por pressa, mas por propósito. Onde cada gesto tem peso e cada olhar, memória. Os vilarejos às margens são feitos de barro, cor e fé. As janelas têm cortinas que dançam com o vento e os anciãos, com olhos de sabedoria, contam histórias que correm paralelas ao rio. Por vezes vê-se uma criança sozinha à beira da água. Ela não brinca, ela contempla. Como se soubesse, intuitivamente, que ali corre mais do que água. Corre a essência do seu povo.
Então, ao longe, surgem colunas. Colossos de pedra erguem-se como sentinelas, e entendemos que o rio está nos levando para um lugar onde a história não está escrita em livros, mas esculpida na terra. Estamos chegando a Luxor, o berço de uma civilização que falava com deuses, que construiu templos em linha com as estrelas e que, mesmo depois de milênios, ainda nos observa pelos olhos das esfinges. Mas antes de pisar nessas ruínas sagradas, olhe para trás, veja o rio. Ele trouxe você até aqui. E tudo o que será revelado a seguir só é possível porque ele existe. No próximo capítulo, caminhe por avenidas guardadas por esfinges, explore templos onde os deuses ainda ecoam e descubra por que Luxor não é apenas um destino. É um santuário de pedra, erguido à eternidade. Luxor, o museu a céu aberto. Poucas cidades no mundo carregam tanto passado e tão vivo. Luxor não é apenas um ponto no mapa, é uma cápsula do tempo, um altar aberto, onde a história sussurra entre pedras e colossos. Aqui os templos não são ruínas, são testemunhas, testemunhas de um povo que se via como extensão dos deuses, que esculpia a eternidade em cada pilar, em cada hieróglifo, em cada sombra. O templo de Luxor ergue-se como um poema escrito em pedra, colunas que tocam o céu, estátuas que parecem observar. Tudo com uma simetria que beira o sagrado, tudo em honra ao invisível. O pôr do sol em Luxor é uma experiência espiritual. A luz banha os blocos milenares e transforma as paredes em ouro. É como se os próprios deuses voltassem a habitar suas moradas, por alguns minutos. Mas o que realmente conecta Luxor ao divino é a Avenida das Esfinges, um caminho sagrado com quase 3 quilômetros, guardado por centenas de estátuas que parecem vigiar o tempo. Passar por ali é atravessar dimensões. Ao final dessa avenida está o Templo de Karnak, o maior conjunto religioso do mundo antigo. Uma floresta de colunas gigantescas, com inscrições que atravessaram milênios, intactas. Ali, cada sala conta uma história. Cada obelisco aponta para os céus, como se quisesse lembrar aos homens de onde vieram e para onde vão. Karnak não foi construído, foi revelado. Luxor é uma ponte entre o físico e o espiritual, entre a poeira e o sagrado. É impossível andar por suas trilhas sem sentir que há algo a mais. Algo que transcende o olhar. Arqueólogos escavam o passado, turistas fotografam, mas só quem caminha em silêncio entende. Luxor
não é apenas vista, ela é sentida. E talvez seja isso que a torna tão especial. Ela não pede admiração, ela exige respeito. Porque ali, cada grão de areia tem história, cada sombra, um vestígio de eternidade. Em noites de lua cheia, o templo parece respirar. As colunas projetam silhuetas longas e o silêncio se torna tão profundo que parece carregar preces ancestrais, ainda ecoando pelo ar. Mas Luxor também é viva. Fora dos templos, a cidade pulsa. Feiras, cores, especiarias, barcos pelo Nilo e sorrisos com cheiro de jasmim. Um Egito que mistura o eterno com o agora. E ao caminhar por suas vielas, você entende que essa cidade não é feita só de pedra. É feita de fé, de lembrança, de resistência, de tudo aquilo que não se apaga com o tempo. Se as pirâmides simbolizam poder, Luxor simboliza presença. Presença dos que vieram antes, dos que ainda vivem. E talvez de algo maior. Invisível, mas eterno. E agora, deixamos o sagrado esculpido nas pedras para encontrar o antigo pulsando no presente. Vamos ao encontro de uma cidade vibrante, onde as tradições dançam ao lado do caos e o passado caminha pelas calçadas. Nossa próxima parada é o coração urbano do Egito. Um lugar onde os minaretes tocam os céus e os bazares tecem histórias com especiarias, tecidos e vozes. Prepare-se para descobrir o Egito moderno. Prepare-se para o Cairo. Cairo, o encontro do antigo com o moderno. Cairo, o caos mais fascinante do Oriente Médio. Uma cidade que respira milhões de vozes. Buzinas, orações e histórias cruzadas. Uma metrópole onde o passado não se foi. Ele vive entre as vielas e os céus. Com mais de 20 milhões de habitantes, o Cairo pulsa como um coração que nunca dorme. Mas não se engane. Por trás do trânsito e das buzinas, há uma sinfonia ancestral. Uma dança entre o eterno e o agora. As mesquitas se erguem como guardiãs da fé. Os minaretes apontam para o céu, como dedos que oram. A mesquita de Muhammad Ali domina o horizonte da cidade, com suas cúpulas prateadas e sua presença majestosa. Mas o Cairo também fala com o mundo moderno. Prédios de vidro, avenidas largas, cafeterias de rede e telas de LED. E ainda assim, a alma da cidade mora nos mercados, nas vielas, nos detalhes. No coração do Cairo está o Museu Egípcio, um templo secular do conhecimento, com mais de 120 mil peças. Ele guarda múmias, joias, estátuas e o lendário tesouro de Tutancâmon.
É como caminhar por capítulos inteiros da humanidade. Entre os corredores silenciosos, vê-se rostos esculpidos em pedra que atravessaram milênios intactos. Olhos que ainda nos encaram, com mistério, com poder, com algo que desafia explicações. Mas para sentir o verdadeiro Cairo, é preciso se perder. E o melhor lugar para isso é o Bazar Khan El-Khalili. Um labirinto de cores, vozes, incensos, tecidos e encantamento. Ali, o tempo escorre devagar. As mãos moldam peças em cobre. A prata brilha sob lâmpadas pendentes. Os vendedores chamam com simpatia, oferecendo chá, barganha e um sorriso que vale mais que qualquer lembrança. Em cada viela, uma história. Em cada esquina, um eco da antiga cidade islâmica. Cairo não é feito de avenidas, é feito de encontros, de sentidos, de contrastes que convivem em harmonia. Acima do centro antigo, ergue-se a cidadela de Saladino, uma fortaleza medieval, com vistas que abraçam a cidade inteira. Ali, o tempo parece ter parado, só para que você possa contemplar. O Cairo é som, é poeira, é ouro. É silêncio ao meio-dia na mesquita e música na rua ao entardecer. É um copo de chá fumegante no meio de um mundo em movimento. Um convite a se perder para se encontrar. É impossível não se emocionar ao perceber que, em meio à modernidade, o Cairo carrega o espírito de seus ancestrais. Os olhos que caminham hoje ainda refletem a luz das tochas que acendiam os templos. E quando você pensa que já viu de tudo, o Cairo guarda seu maior segredo para o final. Algo que não está escondido, está à vista de todos, mas tão colossal que parece irreal. Prepare-se para deixar as ruas vibrantes da cidade e caminhar até o limite entre o concreto e o eterno. Porque o próximo capítulo nos leva à planície de Gizé, onde o impossível foi construído em pedra. Pirâmides de Gizé, monumentos eternos. Elas surgem no horizonte, como se fossem parte do céu. 3 gigantes de pedra, firmes como montanhas, e tão enigmáticas quanto o tempo. As pirâmides de Gizé, monumentos que desafiam a lógica e ajoelham a razão. A de Quéops, a maior delas, ergue-se com mais de 140 metros de altura. Foram necessários mais de 2.300.000 blocos. E até hoje, ninguém sabe exatamente como. Como moveram, como encaixaram, como chegaram ao impossível.
Ao lado dela, Quéfren e Miquerinos completam o trio sagrado. Cada uma com sua personalidade, sua energia, sua função desconhecida. São tumbas, observatórios, portais. Construídas há mais de 4.500 anos, as pirâmides resistiram a guerras, tempestades e ao próprio tempo, e seguem ali, como se esperassem por algo, ou por alguém. Andar ao redor delas é mais do que turismo, é meditação, é se perguntar o que os olhos não veem, é tentar entender a linguagem das pedras, o silêncio dos séculos e o peso da eternidade. Não há construção no planeta que provoque o mesmo impacto, não pelo tamanho, mas pela alma, porque as pirâmides não foram feitas apenas com força, foram feitas com fé, com algo que talvez a humanidade tenha esquecido. A precisão matemática de seus alinhamentos, o encaixe milimétrico das pedras e a orientação astronômica perfeita fazem os cientistas coçarem a cabeça e os poetas abrirem o peito. Talvez nunca saibamos tudo. Talvez seja esse o propósito. Que elas permaneçam como lembretes de que há forças que o tempo não apaga, de que o homem é capaz de tocar o céu quando ergue as mãos com reverência. Durante o pôr do sol, as pirâmides se transformam. Suas sombras se estendem como braços eternos, abraçando o deserto. É impossível não se emocionar. É impossível não agradecer. Muitos já tentaram explicar. Outros preferem apenas contemplar. O que importa é que elas estão ali, firmes, silenciosas, inabaláveis, como um pacto entre a terra e o céu. E quando você pensa que já viu tudo, percebe que ao lado delas há algo ainda mais enigmático. Um guardião de pedra, um rosto calmo sobre um corpo de fera. Aquele que vigia o tempo, sem dizer uma palavra. No próximo capítulo, vamos parar diante da mais antiga e misteriosa estátua monumental do planeta. A Grande Esfinge, um enigma esculpido na rocha. Uma presença silenciosa, que ainda hoje desafia o mundo. A Esfinge, guardiã silenciosa do tempo. Ela não fala, nunca falou, mas sua presença ecoa há milênios, em silêncio. A Esfinge de Gizé, o mais antigo enigma esculpido em pedra, ainda sem resposta. Com corpo de leão e rosto humano, ela repousa diante das pirâmides como uma sentinela eterna, com olhos que observam, mas não julgam, com lábios selados, como se guardasse um segredo que o tempo se recusou a revelar.
Esculpida diretamente no leito rochoso do Planalto de Gizé, a esfinge tem cerca de 20 metros de altura e mais de 70 metros de comprimento. É tão grande que de perto parece viva. Mas quem a fez? Por quê? E o que ela representa? São perguntas que ninguém conseguiu responder com certeza. Alguns dizem que ela guarda a entrada de reinos sagrados, outros que ela observa a eternidade. Há quem acredite que sua origem antecede as pirâmides, que ela foi esculpida por uma civilização anterior, esquecida nas areias da história. Uma mensagem deixada pelos que sabiam que um dia esqueceríamos. Seja qual for a verdade, a esfinge permanece, intocável, majestosa e solene, como se cada grão de areia ao seu redor fosse parte de uma memória que não quer desaparecer. Ao nascer do sol, a luz toca seu rosto com reverência. E naquele instante breve, é como se ela despertasse, como se abrisse os olhos por um segundo e voltasse a dormir. Os egípcios antigos a chamavam de Hore-Makhet, Horus no horizonte, um símbolo de renascimento, de transição, de vigilância sagrada, um lembrete de que o divino o observa, sempre. E talvez seja isso que mais impressiona. A esfinge não se impõe, ela não exige, ela simplesmente existe, presente, silenciosa, inabalável. Milhares passam diante dela todos os anos, mas poucos a enxergam de verdade, porque ela não é feita apenas de pedra. Ela é feita de tempo, de mistério e de um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer som. Talvez, no fundo, ela esteja esperando que alguém compreenda, que alguém escute com o coração, porque certos segredos não são revelados aos olhos, são sussurrados à alma. E enquanto ela vigia, o deserto se move devagar, o tempo passa, as civilizações mudam, mas a esfinge permanece, guardando não o Egito, mas a própria essência da eternidade. Ao final desta jornada por um Egito oculto, você não sai com respostas, sai com novos olhos, e talvez essa seja a maior recompensa. Mas antes de seguir, já conferiu se está inscrito aqui no canal Nosso Planeta? Junte-se a nós para mais viagens como esta, mais descobertas, mais segredos revelados, mais lugares que transformam. E falando em transformação, o que você verá a seguir é um solo onde o céu tocou a terra, milagres, encontros e passagens eternizadas. Você conheceu o Egito das maravilhas escondidas, mas agora, imagine pisar onde os milagres aconteceram, onde o tempo parou e o eterno se fez presente. O que vem a seguir não é apenas uma viagem, é uma experiência que pode mudar sua forma de ver o mundo. O documentário da Terra Santa já está te esperando. Clique agora na sua tela
e veja com seus próprios olhos onde tudo aconteceu. Continue conosco e descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.